Fala, povo! Eu sou o Eduardo Vilela e estamos começando mais uma aula do Bússola da Riqueza. E agora é a hora de investir. Durante a semana você assistiu algumas aulas, teve um conteúdo bacana e já te ajudou a melhorar a vida financeira, a investir cada vez melhor o seu dinheiro para entender como que funciona os investimentos, o que deve ser feito. Então o que nós vamos fazer hoje? Entrando nessa parte de investimento. Eu lembro quando eu comecei a investir, eu achava que era um negócio assim totalmente fora da curva, eu achava que só investia quem era rico e pelo contrário, para ficar rico a gente precisa investir. Só que investir não é coisa de rico, investir é coisa de gente que quer ficar rico. Então se você quer ficar rico, quer melhorar sua vida financeira e quer dar uma vida incrível para sua família, você precisa aprender a investir. Quando eu comecei eu achava que era muito difícil, achava que tinha que ter muito dinheiro e não, para a gente começar a investir, por exemplo, em CDB, a partir de R$1 já dá para investir. Para investir no Tesouro Direto, a partir de R$30. Para investir em ações, com menos de R$10 você consegue virar acionista das maiores empresas do Brasil. Então não tem esse negócio de que, nossa, é impossível investir, é muito difícil. Não, a gente tem que pegar, lembra da mentalidade? Tem que pegar a mentalidade de pobre, jogar fora, porque o pobre ele acha que é difícil investir. O pobre acha que só investe quem é rico. E justamente por isso que o pobre é pobre. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, entender como que os ricos pensam para começar a trazer para a nossa vida e ter um resultado diferente. Então, como nós falamos, a gente precisa investir. E para investir, o que eu preciso fazer? Abrir conta em uma corretora de valores. Alguns exemplos de corretoras, Tem o banco não, O Nubank, ele comprou a Isinvest. A Isinvest virou agora Nuinvest. Então são empresas diferentes, tá? Mas é tudo do banco Nubank, mas a Nuinvest é uma corretora de valores. Então a gente pode abrir conta na Nuinvest, a gente pode abrir conta na corretora Clear, na XP Investimentos. Então assim, tem várias corretoras para a gente começar a investir. Abrindo conta, o que nós vamos fazer? Transferir o dinheiro para a corretora. Transferir o dinheiro para a corretora, nós vamos escolher qual investimento nós vamos investir. Então eu posso investir em Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, LCA, debêntures incentivadas, CRI, CRA, COI, ações, fundos imobiliários. Tem muita coisa para a gente escolher para começar a investir o nosso dinheiro. Só que é muito importante a gente aprender como funcionam esses investimentos. E na hora de investir, como nós falamos, a primeira coisa que nós devemos fazer é a reserva de emergência. E a reserva de emergência equivale ali, de 6 a 12 vezes o nosso custo de vida. O que seria o custo de vida? São todas aquelas contas que você vai pagar até morrer. Então vamos dar um exemplo. Tem como você ligar na água e falar, ô água, eu quero quitar todas as águas da minha vida? Não dá. Por quê? Porque é uma conta fixa, você vai pagar para sempre, não tem como quitar a água. Você pode pagar a água desse mês, mas quitar a água da sua vida não dá. Ou seja, é conta fixa. Agora, cartão de crédito, financiamento de carro, financiamento de casa, boleto de loja, tudo isso é dívida. Porque se você tem o dinheiro todo, você quita. Se dá para quitar, é dívida. Então, tirando as dívidas da frente, vão ficar somente as contas fixas. E aí você vai pegar esse valor, vamos supor que as contas fixas aí tá dando o valor de R$2.000. Beleza, 2.000 vezes 6 vai dar o valor ali de R$12.000. 2.000 vezes 12, 24.000. Então você tem que entender qual que é a sua reserva. Só que assim, pô Edu, eu fico um pouco desanimado, eu tô começando a investir, tô criando minha reserva. Enquanto não atingir lá 12.000, 24.000, não vou poder investir? Não, já pode investir. E aí o que a gente meio que assim, aconselha para você começar e já ir sentindo como funciona o mercado, que agora é a hora de investir. Ao invés de pegar o seu valor inteiro que você vai investir e colocar tudo na reserva para criar a reserva 100%, o que a gente faz? A gente separa em 80-20. O que seria isso? 80% do dinheiro que você vai investir vai para a reserva e os outros 20% você começa a alocar em outros tipos de ativos para você entender um pouco mais. E o legal é que quando você vai fazendo isso, você vai sentindo como que é o mercado. Então o que a gente pode fazer? Os 80% que nós falamos vai ali para a reserva de emergência, o local ideal é o Tesouro Selic, algum investimento que está rendendo 100% CDI, alguma coisa que tenha liquidez, porque o importante da reserva de emergência é a liquidez. Quando você precisar do dinheiro, ele tem que estar fácil. Não adianta nada você encontrar um ótimo investimento pagando muito bem, sendo que o seu dinheiro fica travado. Não pode. A gente tem que encontrar um local que tenha liquidez. Então vai lá, começa a reserva. Então você foi, botou lá 80%. O que você vai fazer agora? 10% do valor você vai colocar em fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários, basicamente, você está comprando um pedaço de um imóvel. Comprando um pedaço de um imóvel, você vai receber o aluguel por esse pedaço. Então você pode comprar um pedaço de um shopping, pode comprar um pedaço de hospital, você pode comprar um pedaço de um prédio comercial, de um galpão logístico. Comprando esse pedacinho, você recebe aluguel por esse pedacinho. Por exemplo, investiu lá R$100, comprou uma cota de um fundo imobiliário. Esse valor de R$100 vai gerar aluguel para você. Hoje, se você quiser receber aluguel, você tem que comprar a casa inteira, certo? E é aquilo, putz, Edu, não tenho dinheiro para a casa inteira, o que eu posso fazer? Você pode comprar um fundo imobiliário, que o mais bacana é que ele rende mais do que o aluguel comum de uma casa, ele é mais seguro, é mais diversificado e tem ótimos inquilinos. Então, quando você começa a entender mais sobre isso, que a gente vai aprofundar também um pouco nessa parte dos investimentos,
você entende, opa, legal sair do fundo imobiliário. Aí beleza, 10% foi ali. Outros 5% investi em criptomoedas. Só que não é investir simplesmente, meu amigo falou para comprar tal criptomoeda. Meu amigo falou que essa criptomoeda aqui vai para a lua. Não, gente. É você entender sobre a criptomoeda, qual é o projeto que tem por trás dela, e se você vê que vale a pena, se faz sentido para você, aí sim vai investir. Não é simplesmente sair comprando, eu vou comprar porque vai valorizar. Quem disse que vai valorizar? Na parte de renda variável, não existe garantia de renda. Então, se alguém está falando para você, cara, investe aqui porque você vai ganhar dinheiro na parte de criptomoedas, ações, alguma coisa assim, cai fora, porque é golpe. Não existe garantia de retorno em renda variável. Se está falando que você vai ganhar e é certeza, já vamos um passinho para trás, olha, opa, esse negócio aí está meio estranho, porque não existe garantia, não existe retorno, falando assim, garantido na parte de renda variável. Mas aí você coloca um pouquinho lá, 5% em criptomoedas. Sobrou 5% ainda. O que a gente faz? Coloca esse 5% na parte de ações, que daí você vai ter uma carteira, no início, lá separada, 80% para renda fixa e outros 20% para renda variável, para você entender como funciona esse mercado. E aí vai parar por aí? Claro que não. Por quê? Como vai funcionar na prática? Vamos dar um exemplo de um investimento de R$1.000. Então digamos que você tem R$1.000. O que você vai fazer? Separar 80 a 20. 80%, ou seja, 80% de 1.000, que dá R$800, vai ali para sua reserva. Você já vai começar a criar a sua reserva. Show! Os outros R$200 a gente vai separar. Então R$200 equivale a 20% de 1.000, certo? Então o que nós vamos fazer? 10% vai para fundo imobiliário, ou seja, R$100. E aí, beleza, R$800 já foi para a renda fixa lá para a sua reserva e outros R$100 já foi para a parte dos fundos imobiliários. Ainda sobrou R$100, certo? O que nós vamos fazer? R$50, ou seja, o valor de 5% de tudo vai colocar em ações e outros R$50 você vai colocar em criptomoedas. Pronto! Já começou a sua carteira. Você já vai sentir como funcionam as ações, vai sentir como funcionam as criptomoedas, os fundos imobiliários e já vai estar criando a sua reserva de emergência. E aí todo mês você vai investindo dessa forma. Separa lá 80 a 20, 80 na sua reserva, 20% na parte ali de renda variável. Beleza, então assim, o que vai acontecer depois de um ano? Digamos que você está investindo esse valor aí de R$1.000. Oi, mas R$1.000 é muita grana. E não é. Eu fiz um estudo em cima dos meus alunos, né? No total são mais de 900 alunos. A gente fez um estudo e a gente descobriu que as pessoas, 70% das pessoas investem mais da metade do salário. Talvez hoje não podem investir porque tem dívida. E também quando chega a 90% das pessoas conseguem investir mais de 30% do salário. E somente 10% das pessoas conseguem investir menos de 30%. Ou seja, certamente você que está assistindo, você pode investir uma grana alta. E a média em questão de valores mesmo dos alunos fica na faixa de R$1.000 a R$3.000, a R$3.000, R$4.000. Então vamos pensar nesse caso, R$1.000. Beleza? E outra coisa, né? Se você não está conseguindo fazer sobrar R$1.000, o que tem que fazer? Mais dinheiro. Buscar conhecimento para fazer mais grana. E aí você já vai investindo. Então beleza, colocando aí R$1.000, a gente foi, depois de um ano, o que vai acontecer? A sua reserva investindo R$800, que a gente separou, 80 a 20, a sua reserva lá, que está colocando R$800, R$800, depois de um ano, você vai ter um valor de R$9.600. Isso só com o valor que você aplicou, sem contar a rentabilidade, tá? A gente não está falando ainda da parte de rentabilidade. Colocou lá, o valor de R$9.600. Show! Nos fundos imobiliários, você não estava investindo ali 10%? Então o que vai acontecer depois de um ano? R$100 todo mês que você está investindo, depois de um ano você vai ter R$1.200. Nas ações, você está investindo ali R$50, então depois de um ano, 600. Nas criptomoedas, mesma coisa, depois de um ano, 600. Então no total, você já investiu R$12.000. Só que desse valor de R$12.000, a gente não separou? 80 a 20? Então dos 12.000, 80%, ou seja, R$9.600, está ali aplicado na parte de renda fixa, para você criar a sua reserva. E o restante está na parte das ações. E aí fazendo dessa forma, você começa a ver como funciona um rebalanceamento de carteira. Por quê? Passou um ano, você já vai estar ali com a sua reserva de emergência, ela pode não estar 100% criada, mas você já tem uma reserva de emergência que se der algum problema, tá tudo certo, você tem acesso a ela e pode resolver os seus problemas. Se ficar doente, bater o carro, alguma coisa aconteça, você vai ter o dinheiro. E aí, como que funciona a parte de rebalanceamento de carteira? Depois de um ano, você vai olhar, a sua estratégia não é colocar ali 80 em renda fixa e 20 em renda variável? E aí o que vai acontecer? Depois de um ano, as ações vão valorizar ou desvalorizar, as criptomoedas vão valorizar ou desvalorizar, mesma coisa dos fundos imobiliários. Então o que vai acontecer? Dos R$9.600 que você aplicou na renda fixa lá fazendo a sua reserva, digamos que teve uma valorização aí de 7%. Então de R$9.600 foi para R$10.272. Então aumentou o seu valor investido ali na sua reserva, de R$9.600 foi para R$10.200. Show! Na parte dos fundos imobiliários, vamos supor ali que teve uma valorização aí, de 10% ao decorrer do ano. Então o valor de 1.200 ele foi para 1.320.
Show! Nas ações, do valor que você tinha lá de R$600, digamos que valorizou também 15%. Então de 600 foi para 690. Então está aumentando o seu patrimônio. Nas criptomoedas, vamos pegar um momento aí de um boom do mercado, que geralmente acaba acontecendo em alguns momentos. Né? Tem ano que o mercado anda de lado, mas quando dá uma alavancada, vai de uma vez. Então digamos aí que deu 100% de rentabilidade em cima das suas criptomoedas. Então a de R$600 foi para 1.200, valorizou 100%. Quando pega num total, o seu patrimônio inteiro ele subiu de 12 mil para 13.482 reais. Isso significa uma valorização total do patrimônio de 12%. Então, assim, o patrimônio inteiro aumentou e já contando com a parte da renda fixa. Então, na renda variável, o que vai acontecer? O valor que você investiu, ele está lá com R$3.210. Por quê? Porque valorizou o patrimônio. E a parte da renda fixa foi para 10.272. Só que na hora que coloca em percentual, a gente não está com a regra do 80-20? Esse valor da renda variável de 3.210, ele está equivalendo a 24% do patrimônio inteiro. A sua estratégia não é deixar 20% em renda variável? Então, assim, o certo seria estar investindo na parte de renda variável para poder equilibrar 80-20, um valor de R$ 2.696,40 e não o valor de 3.210. Então, o que você pode fazer? Tem duas opções. Ou você vende o que passou, ou nos próximos aportes você foca na parte que está menor, ou seja, nesse momento aí da renda fixa, para ir aumentando. E aí, se você está investindo só renda fixa e a parte de renda variável você não está investindo, concorda que ela não vai aumentar tanto, só vai aumentar com a parte da rentabilidade, mas não com os aportes. Então você vai equilibrando. Eu sempre prefiro equilibrar minha carteira com aporte, para não ficar vendendo os meus ativos. Eu não gosto de ficar vendendo os ativos. Eu pego assim, beleza, essa parte aqui está muito valorizada, o que eu posso fazer? Eu vou focar total na outra parte aqui que está menor na minha carteira. Então você vai fazendo esse rebalanceamento de carteira para voltar no 80-20. Só que aquilo, uma coisa importante, anota isso aí, reserva de emergência não é patrimônio. A reserva de emergência é uma reserva, então assim, é um dinheiro que fica separado. A gente nem conta como investimento, é só um dinheiro ali para ter acesso rápido. E aí o que vai acontecer? Nessa estratégia, a gente não estava focando ali em criar sua reserva, mas para você já começar a investir no mercado de ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Para quê? Para você ficar por dentro do mercado e conseguir entender. Só que a reserva de emergência não é patrimônio. Então assim que você criar a sua reserva de emergência, o que você vai fazer? É foco total em renda fixa. O valor de R$1.000 que você tem lá, o que você vai fazer? Vai investir pesado, só na parte de renda fixa, buscando outros investimentos, como por exemplo CDB, LC, LCI, LCA, buscando investimentos de renda fixa alinhado com seus objetivos. Por quê? Aí você vai ter a reserva de emergência, você vai estar começando a criar a sua parte de renda fixa e também já vai ter as suas ações, criptomoedas, fundos imobiliários. Dessa forma, você fica totalmente, assim, podemos dizer, protegido, porque você já tem a sua reserva de emergência, está entendendo como funciona o mercado de renda variável e agora vai entrar pesado na parte de renda fixa para quê? Para os 80% da carteira ficar ali na renda fixa. Então, basicamente, você vai levar um ano aí, um ano e meio para construir a sua reserva de emergência. Construiu, foco total em renda fixa para esse valor de renda fixa ficar um total de 80% do seu patrimônio. E aí vai ficar muito mais fácil para você entender como funciona o mercado financeiro e já começar a investir em vários setores. Então a gente tem que dar foco em equilibrar a carteira. Então, para investir, basicamente, é assim que funciona. Você tem que ter uma estratégia, uma filosofia de investimento. Então, no meu caso, eu gosto de investir para longo prazo. O que eu faço? Eu analiso as ações, eu analiso as criptomoedas, eu analiso os fundos imobiliários, compro e vou aumentando o patrimônio. Todo mês eu invisto, todo mês. Receber a grana, invisto. Eu recebi a grana, invisto, todo mês. E aí vai fazendo dessa forma, a gente vai aumentando cada vez mais patrimônio. Então todo mês lá, você investindo R$500, R$1.000, R$2.000, o que vai acontecer? Patrimônio aumenta, a rentabilidade começa a acontecer na sua carteira e você vai fazer os juros compostos trabalhar para você, onde o seu patrimônio ele vai crescer cada vez mais. E aí depois, rebalanceamento de carteira, porque você tem que seguir a sua estratégia. Não venha com essa mentalidade do tipo, putz, vou investir a roda aqui, ó, tá valorizando pra caramba tal, e eu vou continuar aportando aqui hoje tá valorizando. Não, você tem que criar uma estratégia. Se a sua estratégia é 80-20, siga 80-20. Se a sua estratégia é 50-50, siga essa estratégia. Porque quando chegar no momento de crise, você vai ver que é muito mais fácil você se controlar e controlar o seu psicológico com essa estratégia. Eu falo até por mim, quando veio a crise do Covid, o mercado desabando. Se eu não tivesse uma estratégia, eu ia ficar desesperado. O mercado estava desabando, o que eu fiz? Eu fui comprando mais nos locais que eu vi que estava desvalorizando. Eu falei, opa, desvalorizou muito aqui, então a minha carteira toda, nesse pedaço, ela está menor. O que eu vou fazer? Compra. E aí depois que o mercado voltou, valorizou pra caramba, ganhei bastante dinheiro porque eu aproveitei bons momentos no mercado. Onde a gente tem que entender que a crise é a oportunidade. Quando você entende como funciona a dinâmica do mercado financeiro, tudo fica mais fácil.
Então, nessa hora de investir, você tem que criar sua filosofia de investimento, mas é aquilo, criar reserva de emergência, caso você queira entender já como funciona o mercado de ações, fundos imobiliários, pegar um pedacinho do dinheiro e começar a investir ali, mas é aquilo, é foco total na reserva. Não queira começar 100% ali nas ações, fundos imobiliários, criptomoedas, não interessa se você está começando com R$100, 200, 500, separa o dinheiro e siga a estratégia. Se você não tiver uma estratégia, você vai se ferrar a qualquer momento porque não tem uma estratégia clara. Por isso que é importante criar a sua estratégia, você vai criar a sua filosofia de investimento, na sequência vai fazendo rebalanceamento de carteira, focando na parte que está menor. E aí, como eu disse, no rebalanceamento de carteira tem duas opções. Ou você vende a parte que valorizou muito para mandar para a parte menor, ou então, nos próximos aportes, você vai investir só na parte menor e nem vai mexer na parte que está maior, para tentar equilibrar a carteira com os aportes. E aí, dessa forma, você consegue equilibrando sua carteira, tendo uma filosofia de investimento e fica muito mais fácil para começar a investir. Então, eu gostaria muito de ter aprendido isso lá no começo, porque no começo eu investia tudo errado, fazia muita cagada, perdi dinheiro pra caramba, pelo simples fato de não ter alguém me guiando, falando o que eu deveria fazer e como analisar alguns ativos. E aqui, nós estamos fazendo passo a passo de tudo que você precisa fazer. A gente pegou desde o básico e está subindo, cada vez mais conhecimento para você melhorar a sua vida financeira. E é importante colocar tudo isso aqui em prática. De nada adianta só absorver informação, interessante, mas não fiz nada. Não é assim, a gente tem que colocar em prática. Quanto antes colocar em prática, melhor para você. E então, assim, nessa aula a gente falou dessa parte do rebalanceamento, a hora de investir, como criar a nossa filosofia de investimento. E na próxima aula nós já vamos aprofundar também nessa parte aí dos investimentos em si, das ações, fundos imobiliários, criptomoedas e também como fazer mais grana, né? Que é muito importante a gente aprender a alavancar o nosso patrimônio. E o mais importante, utilizando a internet. Eu gosto muito de fazer dinheiro utilizando a internet porque a gente tem escala, a gente consegue vender para qualquer lugar do mundo. No meu caso, eu tenho alunos em 13 países. Então, assim, eu jamais conseguiria vender para tanta gente se eu não tivesse a internet para me ajudar. Ia dar muito trabalho para conseguir atender o pessoal de fora. Agora, com a internet a gente consegue, eu tenho certeza que você também. Então, hoje, talvez você não faça dinheiro utilizando a internet porque ainda você é um analfabeto digital. Analfabeto digital não é aquela pessoa que não sabe mexer no celular, não sabe mexer no WhatsApp, assim. Não, analfabeto digital é a pessoa que não sabe fazer dinheiro utilizando a internet. Só que nós vamos acabar com isso. Nós vamos dar um basta nisso para você aprender a fazer cada vez mais dinheiro, para investir cada vez mais, porque de nada adianta só ganhar dinheiro e não investir. Se você só ganha dinheiro e não investe, sabe o que vai acontecer? Vai ficar pobre, porque o dinheiro que você ganhar você vai gastar. Você não vai saber como fazer esse dinheiro virar mais. Então, a parte de fazer grana e investimentos, elas andam juntas. A gente precisa entender como eu faço mais dinheiro para investir cada vez mais, para o meu dinheiro trabalhar sozinho. E aí eu vou trabalhando, fazendo as coisas que eu gosto, para mandar mais dinheiro aqui, para o meu patrimônio, para o patrimônio aumentar cada vez mais. Então, muito obrigado por assistir essa aula, te vejo na próxima aula e como eu sempre falo, vamos pra cima!